Olá pessoal, eu sou o Carlo e ele é o Valmir. Nós somos do estúdio Carlo Alves e estamos há 16 anos trabalhando com a reutilização de materiais aqui na cidade do Rio Grande. Nosso estúdio hoje se encontra dentro do Praça Shopping e fomos convidados pela Rádio Oceano com uma proposta do Junho Sustentável para reutilizar a garrafa PET e transformar em 3 produtos. Esse é o terceiro e último episódio, espero que vocês gostem. Pessoal, hoje a gente vai apresentar a produção desta necessaire. É uma necessaire com revestimento em corino e um tecido fleece, com aplicação com esse estilo croco na garrafa PET. Então a gente vai mostrar para vocês hoje qual o processo que a gente chega a este acabamento, a essa textura na garrafa PET, bem como a montagem dessa necessaire com as medidas. A gente fez, no primeiro momento, um protótipo para que chegasse a esta final, e nesse protótipo a gente veio experimentando vários formatos. A gente experimentou um tamanho menor do PET, a gente experimentou um maior, né? Na necessaire grande a gente já usou a garrafa inteira, mas a gente vai explicando durante o processo para vocês, e aí vocês ficam à vontade na hora de montar, de criar, deixa bem livre a criatividade. Então, para começar, a gente vai pegar e vai fazer o processo do corte da garrafa PET. O mesmo processo dos outros 2 episódios, que a gente fala sobre a luminária e sobre o puff, só que agora a gente resolveu explorar, utilizar todo o corpo que a gente retira essa parte aqui, tirando a tampa e o fundo. Então o corpo dela a gente vai usar inteiro agora, na produção. Então tiramos a parte superior da garrafa e o fundo e chegamos a esta estrutura aqui, que é a parte do corpo da garrafa. Dessa vez a gente não vai aquecer para tirar os frisos e a gente não vai refilar as bordas no ferro. A gente vai simplesmente, vou pedir para o Valmir me ajudar agora, abrir ela sobre uma superfície fria, ou pode ser um MDF, algo que tem que ser frio e liso, para que a gente possa, com o ferro de passar roupa, começar a fazer o acabamento. Com o ferro de passar roupa, a gente está usando a vapor. É importante que ele tenha esses furinhos, seja vapor. Não vamos usar o vapor, mas é importante porque o efeito ele vai variar muito em virtude desses furinhos do ferro. Temperatura máxima. E a gente também descobriu que, utilizando uma pedrinha, a gente está usando aqui uma sobra, nós conseguimos dessas casas que vendem pisos e pedras, mas pode usar um azulejo, uma cerâmica, algo que eu consiga deixar plano e que seja mais frio do que a superfície de baixo. Então a gente está usando aqui essa pedrinha lisa para conseguir chegar na nossa textura. Verificamos o ferro já está quente. Pessoal, agora aqui tem que ter muita atenção e tem que ser rápido. Vai colocar o ferro sobre o PET. Ele já está fazendo o efeito. Segurou, ele vai encolher. Tirou. Bota a pedrinha em cima. Mesmo processo. Valmir agora bota a pedra para mim. Por isso que é legal ter outra pessoa para ajudar. Quando tirou o ferro, bota. Por que a gente faz isso quando tira o ferro, bota a pedrinha? Porque se não botar a pedra e esfriar rapidamente a peça, ela vai retornar à forma original. E ela vai acabar enrolando. E aí não vai ficar tão bacana, não vai ficar plano como nós desejamos para fazer a aplicação na nossa necessaire. Então, pessoal, ela ficou já com toda essa textura aqui. E essas bolinhas, elas acabam se expandindo, o ferro vem em cima, elas vão expandir para baixo. O legal é assim, ó, essa peça é grande, né, e ela dá essa bolinha bem grande, essa textura é mais avantajada. Mas quando são menores, ó, temos outros modelos que já fizemos anteriormente, né, as bolinhas ficam menores também e preenchem mais. Então fica um efeito bem bacana. Então o importante é vocês experimentarem, que nem a gente experimentou até chegar na necessaire. Claro que para a necessaire que a gente vai estar trabalhando hoje, a gente prefere utilizar a garrafa inteira em virtude do tamanho da necessaire. Mas como a gente fez anteriormente no protótipo, a gente usou vários filetes pequenininhos, ó, e tiveram um acabamento já com a bolinha mais certinha, padronizou, parece sim uma pele de crocodilo. Até a gente brincou que é o efeito croco, né? Feito isso aqui uma vez, eu vou botar o ferro de novo porque não gostei do acabamento, preciso fechar. É possível, pessoal, desde que a bolinha que se expandiu fique para baixo. O ferro ele tem que ir em cima
da parte que ficou negativa. A positiva não. A positiva fica para baixo, a negativa para cima. E aí você vem com o ferro novamente, aperta, ele vai dar uma encolhida de novo. Vamos, bota a pedrinha aqui para mim. A pedrinha para fazer um choque térmico. Ok. Se desejar usar um papel manteiga ou 2 folhas de ofício, pode usar, não tem problema. Acaba facilitando também na hora do ferro, não aquece tanto a peça e o acabamento continua ficando impecável. E mais um detalhe, né, Diego? Essa garrafa branca, ela pode ser colorida por trás, pode ser pintada, né? E dá um efeito também muito legal, a gente já experimentou, fica muito bacana. Se a gente pintar ela de amarelo, de azul, vermelho, a cor que a gente desejar, ela fica muito bonita também e a tinta não sai, porque vai ficar para dentro entre a garrafa e o suposto tecido, né? Então dá para colorir ela na parte negativa, que vai ficar muito legal também. E vocês vão precisar 4 garrafas para essa ação. 4 garrafas PET, porque eu preciso de 4 partes desta grande. E agora a gente vai passando as medidas já para chegar na construção da necessaire. Havia comentado, né, que nós pintamos a PET no lado, no verso da PET, então que ficou muito legal. Nós pintamos de verde, pintamos de amarelo, pintamos de vermelho e todas as cores ficaram muito legais, né? E ficou muito bacana porque logo depois que a PET é colocada sobre o tecido, não tem perigo de sair aquela pintura, né? Mas nós também fizemos uma experiência no tecido amarelo, com a PET não pintada, com a PET natural, e que realmente ficou muito bonito, ficou muito legal, ficou muito bacana, brilhante, né? Fizemos também com a PET verde, também no tecido amarelo, ficou muito legal, né? E podemos usar ela em outros tecidos, não só no amarelo nem no verde, que nem já foi apresentado. Pode ser no vermelho, pode ser no branco. O branco também dá um contraste muito bonito, fica muito bacana, muito chamativo, né? E mais para frente a gente pretende usar essa técnica da PET sobre o ferro de passar roupa. A gente pretende usar ela nas bags também, fazer umas bags, fazer umas mochilas também, utilizando essa técnica aqui, né? Para mostrar para vocês como fica legal, né? Esse processo e essa nova técnica que foi descoberta pelo Diego, né? O Diego estava lá num momento de pesquisa, né? Olhando como realizar alguma coisa nova, né? E pegou o ferro elétrico e passou em cima da PET depois que ele cortou um pedaço dessa PET, né? E deu esse efeito bacana. E aí a gente resolveu, não, vamos fazer alguma coisa em cima dessa nova técnica para mostrar para o pessoal como é legal e como a PET tem várias opções para serem usadas e que ficam muito bacana. Pessoal, então agora a gente vai passar para a parte do molde, né? Quais foram as medidas que a gente utilizou para a construção dessa necessaire? Então a gente vai precisar de 2 partes de 24 por 20 centímetros, que vão ser as frentes da necessaire, né? Vamos precisar, para as laterais, 2 partes de 20 centímetros por 12 centímetros, que serão essas aqui. E vamos precisar, para o fundo, 2 partes de 24 centímetros por 12. Sendo que na parte superior, esta parte aqui, a gente vai fazer ela com 14 centímetros, deixando 2 centímetros, porque quando cortar no meio a gente vai ter que prender o zíper. Também vamos precisar de um zíper de 30 centímetros. Nós optamos pela cor verde, né? Aqui eu vou pegar A gente tem muito retalho, como a gente trabalha muito com esse tecidinho fleece, a gente optou por reutilizar ele, mas vocês podem ficar à vontade de utilizar o tecido que vocês desejam em casa, ou o tecido que está à mão. Como a gente também tinha sobras do corino branco, a gente reutilizou o corino branco. Por quê? Porque a garrafa PET ela acaba criando uma resistência no tecido. No primeiro protótipo que nós fizemos, ele acabou ficando
bem mole, não estruturou, e a gente precisava estruturar só com o tecido. Optamos por utilizar o corino, e o bacana é que nesse teste que nós fizemos até chegar neste produto, compreendemos que o corino acabou ficando térmica, então a gente criou uma necessaire, tipo um cooler térmico, por dentro, ó, branquinho, e que mantém a temperatura. Esse foi bacana. Estruturou e acabou sendo super funcional. Então a gente vai começar agora fazendo a colagem deste tecido do retalho com o corino. Como a gente vai usar o corino, eu vou usar a parte do acabamento do corino para dentro da necessaire, como se fosse o forro interno. Vou aplicar cola na parte que tem o pelinho, e como a mantinha essa aqui, que é o fleece, tem dois lados, aí fica a opção opcional de vocês escolherem um lado que é de menor pelinho, ou esse aqui que tem o maior o contato, esse que é mais peludinho. Então podem ficar à vontade na escolha. Eu vou preferir usar o lado que tem o pelinho para fora. Só a gente está indo para a colagem agora, para duplar essa peça. Então a gente vai usar um pedacinho de corino, uma colinha de contato em spray. Aqui a gente vai usar essa colinha que é reposicionável, mas vocês podem ficar à vontade numa cola em spray que vocês já estão acostumados a usar, ou quer usar, eu não gosto de usar cola em spray, vou fazer um pesponto à mão. O importante é conseguir duplar para que na hora de passar a costura ela consiga não cair e que fique bem juntinho. Então a gente está fazendo essa com a cola porque traz uma aderência melhor e fica mais estruturada a peça. Então deixa eu usar aqui colinha em spray. Passa em toda a superfície. Eu escolhi esse lado mais peludinho, vou deixar o mais liso para baixo. Pulou bem, tirou. Vou deixar o papelzinho, Valmir, por favor, para mim. Pronto, pessoal. Ó, ela fica duplada. A cola me traz uma praticidade na construção da peça. Ficou duplado. Essa parte vai ficar a parte interna da necessaire e essa a parte externa, onde vai ser aplicada a nosso croco de garrafa PET. Depois de ter feito isso, a gente vai escolher um molde maior, né? Esse aqui, que é o de 20 por 24. Vamos aplicar aqui. Então, pessoal, vamos marcar aqui na volta, usando o molde. A gente vai fazer isso com 2 desse, 2 desse e 2 desse, marcando na estrutura. Lembrando que o fundo e a parte de cima da necessaire, uma parte é de 24 por 12 e a outra é de 24 por 14, porque a gente vai ter que aplicar o zíper. A gente vai fazer uma demonstração dessa parte aqui também. Pronto, pessoal, vai ficar assim a parte interna e a parte externa. Vou cortar essa parte de cima aqui também, para que a gente consiga mostrar na questão do zíper. Passando depois de cortar os moldes, a gente vai para overlock e depois para a costura propriamente dita. Então, pessoal, assim a gente chegou, aqui já cortamos todas as peças de acordo com nossos moldes, né? Como vocês veem aqui, estão todas dupladas. O corino atrás, o tecido que vocês desejarem pela parte da frente. Aqui fundo, a parte superior, que é o fundo, que é 12 centímetros com 1 centímetro a mais, então vai ficar 14, como está aqui, por 24, que ficou 1 centímetro. A gente vai marcar o molde de 12 por 24, amplia ele 1 centímetro, vai ficar 14 por 24, depois a gente marca 7 centímetros, risca no meio e corta em 2 partes. Então vai ficar 7 centímetros por 24 aqui e 7 centímetros por 24 na segunda parte, que é a parte que vai receber o zíper.
Depois na parte, as duas laterais. Essas laterais aqui é 12 por 24, né? 12 por 20, desculpa. E as duas faces da necessaire. Feito isso, a gente vai fazer agora a montagem do zíper. A gente utiliza para montar um zíper de 30, tá, pessoal, aqui, da cor desejada também. A gente escolheu verde por causa da proposta. Nesse projeto a gente optou por tons em verde. Essa aqui é uma fita dupla face. Essa aqui é para carpete, ela é um pouco mais resistente, mas vocês podem encontrar a dupla face escolar, serve a mesma coisa. O que é a vantagem é que ela cola mais, a desvantagem é que essa fita, quando é utilizada, vai passar costura, a agulha acaba puxando a cola dela e arrebenta a linha, né? Então tem que costurar bem devagar. Na hora da montagem eu vou mostrar para vocês ali como é que funciona, mas ela tem uma aderência melhor. Então essa é a vantagem dela, a desvantagem é que vai acabar arrebentando a linha se vocês costurarem com muita velocidade. Mas ela é ótima e vale a pena utilizar. Colou na beirinha aqui. As gurias que já têm prática na costura já nem fazem mais isso, elas já dobram vínculo como ferro de passar roupa, né? A gente, como não costura muito, a gente acaba utilizando essa fitinha. Estou fazendo assim. Ó, pessoal, tirou a fitinha, né? Tá na medida. Tirou o linerzinho que protege a parte da cola. E depois a gente vai virar. Virou. A largura da fita já é de 1 centímetro. Então, colocou a fitinha, virou na altura da fita. Pronto, pessoal. Aqui já está pronto para receber o zíper. Como é que a gente vai fazer? Feito isso nas duas partes, a gente vinca bem. Vai botar o zíper e vai costurar esta parte aqui nessa lateral, nesse corpo do zíper. Então, costurou assim, vem com costura. Eu gosto de posicionar, depois lá na hora da costura final a gente vai mostrar, deixar esse acabamento para a parte de dentro, ficar bonito, e também acaba segurando mais o carrinho, o cursor do zíper. Posicionou assim, depois com a outra parte vai ser a mesma coisa, virou, vai posicionar aqui, vai acabar ficando com 12 por 24, que é a medida do fundo, e a gente tem já a peça pronta para a montagem da nossa necessaire. Agora, pessoal, a gente vai fazer o corte da nossa garrafa PET, já texturizada, né, para a gente costurar na nossa frente da necessaire. A gente não vai usar um esquadro, a gente vai usar simplesmente assim, a gente vai botar sobre a nossa peça e com uma canetinha a gente vem criando um molde aqui. Esse molde, o ideal é que ele não pode estar rente, ele tem que ser menor, ele tem que ficar dentro, é um detalhe dentro da necessaire. Então a gente vai marcando assim, seguindo mais ou menos a estética, né? o retângulo aqui da necessaire. Pode fazer menor, pode fazer partido, que nem a gente fez aqui no nosso protótipo, tá? Mas o ideal é que sempre fique para dentro do molde, nunca rente ao molde. Depois que marcou o canetinho, mas não ficou bem retinho, não tem problema. Vocês sigam mais ou menos um esquadro de acordo com a peça, que é transparente, você vai enxergar a peça de baixo, e aí segue mais ou menos o esquadro da peça que já foi cortadinha certinha nas medidas do molde. Feito isso, a gente começa a cortar. Pronto, pessoal. Essa manchinha que fica da canetinha, se for um pincel atômico, né, algo que marque, mas o ideal é que não seja permanente a caneta. A gente está usando aqui uma canetinha, porque se for permanente vai fixar, vai ficar ruim para tirar, né? Vai sair com álcool, algumas saem, mas outras não, então é garantido usar só um pincel atômico, algo que marque provisoriamente, para que vocês tenham só uma margem de corte. Outro detalhe, chegou nessa peça, vocês vão botar em cima, ok, essa é a dimensão que eu quero mesmo. Essas pontas aqui, os cantinhos, é necessário arredondar.
porque acaba espetando na mão, fica bem desconfortável, é ruim, até na hora de desvirar, a peça pode também fincar no tecido, acabar estragando o tecido de vocês. Então a gente aconselha aqui, por teste, como a gente já feito outros testes já anteriormente, fazer um arredondadinho aqui no canto. Isso vai garantir uma segurança, um conforto, e na hora de desvirar a peça, vai sair impecável. Vai ficar assim, pessoal, retangular, com os cantinhos arredondados, não precisa ficar perfeitamente esquadrejado. O ideal justamente é ter esse efeito desconstruído, esse efeito croco, com esses relevos todos, que foi atingido pelo ferrinho ali, que quando vocês passaram o ferro sobre a garrafa PET, o ferro trouxe essa textura maravilhosa para nossa garrafa. Agora a gente chegou já na parte da costura. A gente optou por passar no overlock. Caso vocês tenham overlock que desejam usar, perfeito, a gente vai aqui passar para vocês verem como é que funciona. Mas se não tiver, não tem problema. Esse tecido que a gente usou, tanto o corino quanto o fleece, ele não desfia. Então não vai trazer problema algum na montagem da parte interna da bolsa, nem para desvirar também. E com o tempo ficar se desfiando, não. Esses dois tecidos aqui a gente já testou e tem a certeza que eles não desfiam. Então a gente, por acabamento, por estética, a gente resolveu passar na overlock. Pessoal, vai ficar assim, ó. Com esse acabamento aqui da overlock, ó, ela vai fazer um fechamento. Não é necessário porque não desfia o tecido, mas a gente acha bacana fazer esse acabamento interno, porque depois, quando abrir a bolsa, vai ficar toda com esse detalhezinho por dentro. Se vocês quiserem botar uma linha branca para dar um contraste ou outra cor, a cor que vocês desejarem, podem ficar à vontade. A gente prefere o verde, mas é só um detalhe de acabamento. Feito isso, a gente vai fazer em todas essas peças aqui para fechar a nossa necessaire. Após passar todas as peças aqui na overlock, né, que ficou o acabamento, ó, foi duplado, colado, agora a gente vai passar para a aplicação da nossa PET com efeito croco. Então, centralizou bem no meio aqui da peça, baixou a agulha aqui. O ideal é usar 1.4, 4 ou 5, para que a gente consiga não fazer tão miudinho, porque acaba embolando a agulha com a duplagem de tecido mais a PET. Então tem que ser aos poucos, vai passando, vai dando um acabamento com a mão aqui e vem. Tem que ir devagar, vai empurrando, até porque tem os relevos, né? E precisa ser bem costurado. Se a gente acelerar, a própria garrafa PET vai cortar a linha. Então é importante ter essa paciência aqui na hora da aplicação. Vale a pena o resultado. É isso, pessoal, já foi aplicado então a nossa primeira parte, que é a frente da necessaire, a PET junto ao nosso tecido duplado. O legal, conforme a parte de textura que a PET tem, quando tu costura, o tecido acaba entrando um pouco aqui dentro das elevações e aí cria uma ondula, então dá um efeito bem bacana, bem bonito. Fazer esse mesmo efeito dos dois lados, aplicando a PET, e depois a gente vai para as laterais. Agora a gente chegou na parte de fechar, colocar o zíper, aplicar o zíper naquelas duas peças de 7 cm por 14, ambas
com fitinha dupla face eu virei 1 centímetro para dentro, aqui, e elas acabaram ficando com a medida que é 12 por 24. A gente vai aplicar, eu sempre uso o zíper ao contrário, facilita a minha vida, deixo já esse acabamento de metal que já vem na peça. Ah, mas eu não gosto de usar esse zíper, cara. Podem comprar zíper a metro, né? E aí só tem que comprar o zíper e o carrinho, o cursor junto, que vem separado. Então vocês compram o zíper a metro, compram o cursor separado, montam o cursor e aí escolhe a medida que desejam fazer para necessaire. Aqui a gente já comprou fechadinho, né? Quando ele é fechado, ele vem esse acabamento metal aqui. Eu havia dito a questão da fita, né? Ela tem muita cola. Então aqui, é como costurar a garrafa PET. Tem que ir com calma, porque acaba rebentando a agulha, porque a linha que enche de cola a agulha e ela vai desfiando. Ó. Como a gente gosta muito aqui no estúdio de personalizar, a gente tem nossa etiqueta. Né? Essa etiqueta é feita com impressão em banner Solite, que é um banner sem trama de nylon. Basicamente é PVC. É um PVC aqui que aceita impressão, é um banner Solite. Quem quiser fazer as suas etiquetas e não sabe como, pode usar uma etiqueta de banner Solite, que é esse aqui, imprime, a gente imprimiu 1 metro e recortamos. Como a gente usa muito material com banner, a gente resolveu explorar também a etiqueta com esse mesmo material. Vale a pena, é barato, rende bastante. Essa aqui já tem 5 anos até, a gente ajustou já a marca. Banner Solite, peça nas gráficas, quem desejar. O tamanho aqui é 3 por 1,5, 3 por 2, fica bem à vontade. E é bacana, é barato e rende. E resistente também, pessoal. Ó, o acabamento do zíper metal fica aqui dentro, esse centímetro vai acabar virando para cá, então vai ficar assim. Ó. E aqui, agora eu vou puxar o carrinho e vou fechar e cortar o excesso de zíper que ficou. Pronto, pessoal, já está a parte de cima, o zíper está correndo, ó. Ficou bem acabado por dentro. E agora a gente vai começar a montar a necessaire. Então a gente vai usar o nosso jeito de montagem, né? Quem já tem mais prática em costura, acaba alinhavando toda antes e preparando. A gente monta dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai unir as partes aqui, a gente faz tudo separadinho e vai unindo. Primeiro as voltas. Vai unindo as peças. Eu gosto de pespontar, cara. Pode pespontar. Pra quem não sabe o que é pespontar, em alguns casos a gente abre aqui a costura. Esse aqui não sobrou tanta parte. E aí vem por cima nas costuras, né? Para emendar o material. Claro que por ser um tecido mais peludinho aqui, não aparece tanto o ponto a ponto, né? Como fica aqui embaixo, ó, do zíper. Mas ele dá um reforço na hora de dobrar, ó, quando for dobrar depois a montagem da bolsa, fica o canto bem saliente, ó, porque já foi costurado e pespontado. Isso reforça a costura e fica um acabamento bonito. A gente gosta bastante de usar nas nossas peças pesponto. Vamos seguir na montagem, a gente vai costura essa parte aqui, que é o fundo, depois vem com o outro lado, fecha a caixinha, o retângulo, depois vem com a parte da frente, sempre costurando pelo avesso, para depois a gente poder desvirar. Vem montando ela. A gente usa aqui no nosso estúdio esses grampinhos aqui, né, que auxiliam para segurar a costura, né? Então a gente bota o grampinho, segura, vem aqui, mais 2 grampinhos aqui. Bota o outro grampinho, isso só para que a gente consiga ir montando e estruturando a necessaire. Já começa a estruturar, ó, pessoal, só vai passando a costura por aqui, vai tirando o grampinho
e vai fazendo o fechamento. Para desvirar, abrimos o zíper e desviramos a necessaire por completo. Parte interna, interna, externa e interna. E esse é o resultado final, né, da nossa necessaire. Aqui já com as aplicações, cantinhos arredondados. Aqui a gente botou tipo um puxadorzinho para que a gente consiga pendurar em algum lugar ou até carregar também. Fica muito fofa, porque o tecido fleece ele é bem macio ao toque. A parte interna é bem espaçosa, aqui a gente tem carteira, celular. Então a parte interna com acabamento em overlock, como está aqui a união das peças. Ó. Aqui a gente botou um detalhezinho em garrafa PET, só para dar um charme na estrutura, a nossa etiqueta. E está feito o nosso terceiro desafio aqui para o projeto Junho Sustentável da Rádio Oceano. Em nome do estúdio, quero agradecer ao convite feito pela Rádio Oceano, nos trazendo esse desafio de usar uma garrafa PET para a gente resolver os problemas de hoje, que o meio ambiente está tão sobrecarregado de plásticos, né? E a Rádio Oceano vem com essa ideia, em parceria com o nosso estúdio, e a gente aceitou o desafio, a gente fica muito grato por isso, e a gente está aqui, então a gente apresentou uma luminária, como foi feito no primeiro episódio, depois viemos com o puff, que a gente batizou de Puff Cactus, foi o segundo episódio, e agora a gente está com a necessaire Croco, como a gente batizou agora, e deixa a seguinte mensagem, né? É possível reutilizar, é possível criar, e que vocês, a partir dessa construção, desses 3 episódios, também tenham um olhar ao material, não só a garrafa PET, mas ao plástico que está descartado no meio ambiente, porque é importante a gente ter esse olhar, essa criatividade sobre esse material. Nem tudo é lixo. Eu sei que ela teve uma finalidade, essa garrafa, ela já foi feita com propósito, mas a gente mostrou em 3 episódios que é possível a gente reutilizar esse material, a gente transformar ele e também expandir outras técnicas, outros acabamentos. E agora a gente deixa a provocação a vocês, né, que vocês continuem essa pesquisa da garrafa PET, que vocês experimentem, que vocês soltem a imaginação. E agradecemos por nos acompanhar, agradecemos aqui ao Praça Shopping por nos dar a oportunidade de ter o estúdio aqui dentro hoje, né, e poder também fazer essas gravações todas, né, agradecendo mais uma vez a Rádio Oceano e, em especial, a todas as peças que nós criamos aqui, que vão estar na rádio lá, para quem quiser conhecer a Rádio Oceano, pode verificar, os produtos vão estar lá. E quem desejar nos seguir no Instagram é Estúdio Carlo Alves, né, tem nosso Instagram, lá tem diversos produtos, a gente trabalha também com cenografia, com mobiliário, então quem quiser nos seguir, a gente agradece de coração. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.